Lá no livro de Neemias, nesta manhã nós vamos aqui conhecer um pouquinho, né? Eu creio que alguns já sabem, né? Algumas estratégias que Neemias utilizou nos grandes desafios e lutas pelas quais ele passou. E nós vamos aqui hoje, meditando sobre a experiência de Neemias, ver o que Deus tem separado para nós. Glória a Deus. Neemias, no capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 11, e diz assim as Escrituras: os nossos inimigos pensavam que nós não poderíamos vê-los, nem saberíamos o que estava acontecendo, até que eles já estivessem quase em cima de nós, nos matando e nos fazendo parar o trabalho. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saiba que seremos atacados de todos os lados. No verso 13 ainda continuando: por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Pode se assentar. Eu comecei a ler aqui na versão que o irmão colocou aqui no telão para a gente. Eu acho que estava na linguagem de hoje. E depois eu continuei aqui na Nova Versão Internacional. Mas diz aqui o texto lá no início, dentro da mesma versão: e os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa e nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. E Neemias ali, ele tendo retornado a Jerusalém, junto com uma leva de judeus, eles estavam trabalhando na restauração do muro. Teve algumas dificuldades logo no começo, chegando ali, tudo destruído, tudo arruinado, mas Deus foi dando sabedoria, foi dando graça, direção no que deveria ser feito, e eles começaram a levantar os muros. E ao levantar os muros, logo surgiram os seus inimigos, que não queria que os muros fossem restaurados. E hoje aqui, nesta manhã, eu quero falar um pouco com os irmãos a respeito do que nós temos vivido nesse tempo, né, nesse tempo que nós sabemos que estamos no tempo do fim, pois as Escrituras mostram para nós aquilo que os profetas disseram, que as coisas que iriam acontecer nos tempos do fim. Nós temos vivido muito isso. E é tempo de lutas, é tempo de batalhas, é tempo... Eu não preciso nem perguntar assim, a questão de lutas que cada um tem enfrentado. Os irmãos aqui hoje pela manhã falaram, contaram seus testemunhos. E a luta de cada um é de acordo com aquela situação que você está vivendo, e cada um sabe exatamente aonde que a coisa dói, aonde a coisa mais aperta, aonde que a situação está mais crítica. Mas eu tenho boas notícias do Senhor. A palavra de Deus nos encoraja, ela nos anima, o Senhor nos impulsiona, o Senhor nos coloca de pé. E o desejo de Deus é que nós permaneçamos firmes no meio das pelejas e das lutas que nós passamos. E Neemias foi um homem de Deus, que Deus separou para estar ali em Jerusalém, para a restauração daquela cidade, para a restauração daqueles muros. E apesar das dificuldades e das lutas pelas quais ele passou, ele obteve a vitória pelo nome do Senhor. E uma coisa que eu vejo na vida de Neemias, e que nós não podemos perder isso de vista, é o que está aqui no verso 14. Ele disse: lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Aqui Neemias ele está falando
de lembre-se de que o Senhor é grande e temível. Nós precisamos ter em nossos corações, em nossa mente, o quão grande nosso Deus é, o quão maravilhoso e poderoso Ele é. E assim Neemias, ele estava encorajando os judeus que estavam ali com ele, trabalhando nessa reconstrução. E como eu ainda há pouco falei, cada um de nós passamos pelas nossas lutas, as nossas dificuldades. Não tem como nós negarmos. E talvez você olhe assim para aquilo que você está passando, para aquilo que você está vivendo, e você nem imagina a luta daquela pessoa que está perto de você, o que está se passando lá no seu coração, na sua vida, na sua família, na sua casa, talvez nos seus negócios, mas está passando também por pelejas e lutas. Jesus disse que nós passaríamos por dificuldades, problemas, mas Ele estaria conosco até o final. E como nós estamos vivendo um tempo de muitas apreensões, de muitas preocupações, eu quero aqui resgatar algumas coisas, não trazendo algo como, eu sei que alguns autores fazem dessa forma, 5 passos para você alcançar a vitória, 10 maneiras de você obter a solução de determinados problemas. Não, eu não quero trazer aqui nenhuma fórmula, eu quero apenas comparar com vocês a palavra de Deus, o que o Senhor está mostrando para nós e nós atentarmos para aquilo que nós estamos vivendo. A palavra fala conosco de maneira muito clara, como ainda há pouco, nesta manhã nós estávamos cantando, aliás, Miriam estava falando, né? Quando a gente, se nossa vida está observando a palavra e nós estamos na prática da palavra, nós somos como aqueles que estão construindo a sua casa sobre a rocha. E ali Deus firma os nossos pés e nós permanecemos seguros, mesmo quando vem a tempestade. Agora, aquele que não ouve a palavra e não pratica, não aplica ela na sua vida, é como aquele que construiu a sua casa sobre a areia. E vem a tempestade, e vem as dificuldades, vem as lutas, e ela não consegue ficar de pé. E eu quero aqui trazer para os irmãos, dentro dessa contextualização, dentro desse meio que nós estamos vivendo, das situações e circunstâncias que nós estamos vivendo, são situações de batalha. E eu, olhando para a vida de Neemias, e a disposição dele, fala assim, primeiro, olha para a grandeza do seu Deus. E diz aqui o texto também, lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas. Ele está falando aqui de uma atitude que nós temos que tomar. Não é apenas ter um posicionamento de contemplar a beleza do nosso Deus, e até mesmo de orar, mas não ter uma atitude, não ter uma ação pertinente à situação que nós estamos vivendo. E eu quero convidar você nesta manhã a prestar atenção a isso, porque eu vejo muitas pessoas sucumbindo no tempo da luta, no tempo da batalha, porque fica contemplando, fica orando, fica buscando, mas não toma atitude, não toma uma ação pertinente àquela peleja, àquela batalha. Nós temos que orar e vigiar. Nós temos que orar e vigiar. Nós temos que andar de acordo com aquilo que o Senhor está nos orientando e nos ensinando, porque assim nós obteremos a vitória que Deus quer para a nossa vida. Por falar nas lutas e pelejas, primeiro eu quero trazer aqui, dentro dessa figura que Neemias estava falando, sobre os seus inimigos. Olha, os nossos inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa e nos vejam, estaremos ali, no meio deles. Isso nos remete às lutas interiores. Às vezes nós estamos dormindo com o inimigo. Às vezes nós estamos muito próximo do inimigo. Ou o inimigo está próximo da gente. E quando eu falo aqui, primeiramente, das lutas interiores que nós passamos, eu pergunto aos irmãos, qual é um grande sinal desse tempo que nós estamos vivendo, quando a Bíblia fala
sobre o amor esfriar. O que faz o amor esfriar? O pecado, a iniquidade. E por se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriará. O pecado é uma luta com que cada um passa interiormente. Quando eu falo aqui dessa parte da luta, a luta interior, eu não estou falando da luta dentro, às vezes dentro de uma família, dentro da igreja, dentro do seu local de trabalho, as pessoas perto de você, que você tem aquelas lutas internas, aquelas dificuldades, as picuinhas. Não, primeiro a luta que acontece aqui, ó, dentro de nós, aqui no âmbito da nossa mente. E a luta contra o pecado é uma luta muito séria, é uma luta muito complicada, porque todo dia, como nós temos estudado sobre a vida cristã, né? A gente assim está estudando na escola dominical sobre viver uma vida cristã, os desafios entre a carne e o espírito, as dificuldades para renunciar. Essa luta que acontece lá dentro de nós é uma luta interior que nós não podemos nos esquecer disso e que ela parte da nossa vida todo dia. Quando eu me levanto, eu assim busco a Deus, né, na palavra, aquela comunhão com o Senhor, e logo em seguida já começa a luta contra o pecado, a luta contra os pensamentos, a luta contra as coisas que você está vendo, a luta contra as coisas que chegam perto de você e tentam seduzir você para que você se distancie de Deus. Isso é uma luta real. Então, Sambalá, Tobias, os árabes, os amonitas, que ali tentavam se infiltrar no meio deles, eu trago aqui como parte dessa nossa luta interior. Diz aqui o texto das Escrituras, no livro de Hebreus, no capítulo 12, no verso 1, diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. E diz ainda no verso 4, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Irmãos, essa luta interior contra o pecado é uma luta muito séria. Você talvez não consiga perceber a sutileza com que o pecado ele tenta se agarrar a gente, se apegar a nós, para roubar as oportunidades que a gente tem. É como aqueles inimigos ali de Neemias que tentavam se infiltrar no meio deles para dizer assim, eles não vão nem perceber. E quando eles perceber, nós o matamos, nós o destruímos. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Porém, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É a vida que a gente recebe do Senhor. Então, aqui em Hebreus fala, a luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Veja a seriedade ou a gravidade dessa luta. É uma luta difícil. Porque você, quando tomou uma decisão de caminhar com Cristo, você renunciou à sua vida para se submeter ao senhorio de Jesus Cristo, não é verdade? E essa renúncia precisa ser uma renúncia diária. Não é só a questão de levantou a sua mão, aceitou Jesus Cristo, agora tudo é um mar de rosas. Não, no momento que você disse sim para Jesus, você declarou guerra guerra contra a sua natureza humana que está
durante muito tempo seduzido pelos laços do pecado, e agora você diz, não, quem vai governar a minha vida é Jesus Cristo. Aí é quando nós recebemos a graça dele, o poder do Espírito Santo para vencer as nossas dificuldades no dia a dia. Mas a gente precisa estar atento a isso. Como vencer essa luta interior que se passa dentro de nós? Às vezes nós até vem assim um pensamento na nossa cabeça e nós dizemos assim, sai Satanás, sai diabo. O diabo, o inimigo das nossas vidas, pode sugerir na nossa mente. Mas eu quero dizer para você que muitas vezes os pensamentos que passam na nossa cabeça são as imagens e as visões que vieram do pecado que você já experimentou e que traz isso à sua memória, seduzindo você novamente para praticar os mesmos erros dos quais você já deixou. Tiago fala isso muito bem quando ele fala lá que cada um é atraído, enganado pelo próprio desejo que está lá dentro do seu coração, na sua vida. Quando nós somos tentados. Então, Jesus nos ensinou a orar. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não foi essa a oração que Jesus ensinou a orar? Então, nós precisamos guardar o nosso coração dentro dessa peleja, porque, amados, volto a dizer, por multiplicar-se a iniquidade, o que vai acontecer? O amor de muitos esfriará. O amor de muitos esfriará, a confiança em Deus esfriará, a fé no Senhor esfriará, tudo vai se esfriando, a apostasia chega, ninguém acredita em mais nada. Isso não é característica dos fins dos tempos? Por causa do multiplicar da iniquidade. E a iniquidade é uma batalha interior muito tremenda, que nós temos todo dia que pelejar contra ela. E a Bíblia nos dá aqui, né, as Escrituras nos apontam, o salmista disse o seguinte: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Diz ainda no verso 11, guardei no coração a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Não é à toa, amados, que Deus nos fala tanto que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. O justo viverá da fé, e para o nosso coração ser alimentado, fortificado, precisa estar cheio da palavra do Senhor. Eu percebo que quando, naqueles momentos que a luta vem, quanto mais eu estou cheio da palavra, mais eu tenho vitória contra os pecados, mais eu tenho poder para resistir às tentações. Tentação acontece o tempo todo, irmãos. Jesus foi tentado. Você talvez esteja se escandalizando, né? O pastor está falando, né? Luta contra o pecado. Eu passo isso todo dia, toda hora. E eu sei que você passa. Jesus passou, Jesus foi tentado também. Quantas vezes Jesus teve que resistir o maligno, porque ele estava sendo tentado a andar em desobediência a Deus, tentado a não cumprir o propósito que o Senhor tinha para a vida dele, mas ele o resistiu por causa da palavra. E os dias que eu me sinto melhor, é os dias que eu me dedico um pouco mais de tempo à reflexão, à meditação da palavra do Senhor. E o seu coração está machucado, e você pede misericórdia ao Senhor, e procura se levantar e caminhar. Aí você vai caminhando e daqui a pouco tropeça de novo. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que você imagina que esteja acontecendo? Está acontecendo duas coisas. Primeiro, você está deixando de aplicar algumas coisas que a palavra de Deus está recomendando. Como é que vai manter puro o coração? Guardando a palavra, submetendo ao Senhor, renunciando a algumas coisas que a palavra de Deus
fala para a gente renunciar. Então, alguma coisa está fazendo que você não consegue sair daquela situação. Não vem me dizer que é o diabo que está lá te amarrando, te aprisionando. Porque se você tomar uma decisão firme como Daniel, o profeta Daniel tomou, assentou no coração de não se contaminar com Deus, contra o Senhor vai lhe dar graça, o Senhor vai lhe dar poder, o Senhor vai mover o coração lá do carcereiro, do seja o que for, e o Senhor lhe dará vitória. Porque Ele olha para aquilo que está à vontade, que está lá no seu coração. Se você tomar uma posição firme diante do Senhor, Deus vai lhe dar graça e Deus vai te ajudar em cada passo que você vai tomar. Então, isso é a primeira coisa que está acontecendo. Você está deixando de aplicar ou de observar aquilo que a palavra de Deus está orientando. E segunda coisa que está acontecendo, você vai cedendo ou assumindo aquela estratégia inimiga contra a sua vida, que vai minando as suas forças. Daqui a pouco você chega, eu não consigo vencer mesmo, eu não consigo mais vencer essa tentação, então você se entrega ao pecado. É o que está acontecendo nesse tempo. É o que vai acontecer com muitas pessoas, como nós já temos observado. A pessoa comete uma falha aqui, uma falha lá, daqui a pouco ela não consegue vencer aqui, não consegue vencer lá, então, já que eu não estou conseguindo vencer mesmo, então vamos entregar logo ao pecado. É ou não é o que está acontecendo? Então nós precisamos saber que essa é uma luta que o Senhor tem para nós a vitória. Porque Jesus já venceu por nós o pecado lá na cruz do Calvário, para nos dar graça e poder. Não é pela nossa força, não é pelo nosso braço, mas é pela graça de Jesus. Jesus pagou um preço muito alto para nos dar aquilo que precisamos. O pecado mata, destrói, mas Jesus nos dá vida, e vida com abundância na presença do Senhor. E essa é uma luta interior. Agora tem também a luta exterior. Aqui os inimigos, né, dos judeus ali no meio com Neemias, tentando atacá-los, e cada vez que os inimigos percebiam que o povo judeu estava ali batalhando, lutando e conquistando, eles ficavam furiosos. Aí vinham com tudo. Eu quero convidar você para abrir comigo, lá em Lucas, no capítulo 21, no verso 17. E diz aqui o texto a respeito dessa nossa luta exterior. Diz lá em Lucas, Jesus disse o seguinte: todos odiarão vocês por causa do meu nome. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vitória. É através da nossa perseverança, de ficar firmes, como diz aqui essa versão, a nova tradução na linguagem de hoje. Fiquem firmes, pois assim vocês serão salvos. No que diz respeito à vida, aqui Deus está falando, é na perseverança, pois nenhum fio de cabelo cairá da vossa cabeça, se perderá. Essa, irmãos, é uma coisa que nós precisamos estar assim, consciente, preparado. Você às vezes fica preocupado porque as pessoas se levantam contra você, por que há tantas injustiças, por que às vezes um colega seu, amigo, né, pessoa que está ali caminhando com você do seu lado, mas ele não tem um compromisso com Jesus, ou não tem o compromisso que você tem com Deus, de repente se volta contra você. E olha quantas vezes eu já experimentei isso. Experimentei isso na minha vida profissional. Quantas vezes eu fui colocado de lado só porque eu era um servo do Senhor, servo de Deus. Quantas vezes eu fui resistido por pessoas que se diziam amigas, mas pelo fato de eu crer em Jesus, sempre armava alguma coisa contra a minha vida.
Mas eu quero falar para você o seguinte: o Senhor está do nosso lado. Jesus disse que eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Deus não vai deixar você sucumbir no meio da luta, no meio da peleja. Olha só essas pelejas que nós passamos. Paulo falando aos Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, aqui eu quero ler com você o versículo, no capítulo 7, versos 5 e 6. Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos e temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Paulo, irmão, estava descrevendo as lutas que ele passava, por dentro e por fora. As resistências que ele estava sofrendo. E eu posso dizer, eu posso lhe assegurar, que mesmo as pelejas que envolvem a sua vida, porque você crê em Jesus, porque você está buscando uma vida santificada diante de Deus, como diz a Escritura, padecereis de perseguição. Mas tem de bom ânimo, porque é o Senhor que está do nosso lado. É Ele que vai estar a você graça para você passar. E como Deus age assim, como é que chega a graça do Senhor? E eu venho agora para poder chegando à conclusão dessa palavra. Eu olhando para o que Deus fez lá na vida de Neemias, as estratégias que ele utilizou, eu vejo assim como que a palavra ela se completa como um todo. Paulo, quando ele estava passando por aquelas lutas externas e internas, o que trouxe um refrigério ao coração de Paulo? Como acabamos de ler aqui no versículo 6 aqui de 2 Coríntios capítulo 7. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. O que representa esse Tito aqui? O que você diria para mim? No meio de toda aquelas lutas que Paulo estava passando, ameaça das autoridades, preso muitas vezes, ele relata que ele chegou um tempo que ele ficou tão desesperado da própria vida que ele não tinha nem mais esperança de estar vivo. Tal foi a angústia que Paulo passou. Mas ele registrou aqui que o Deus que consola os abatidos trouxe para ele um alento com a chegada de Tito. O que Tito aqui representa? Como? Um reforço, um socorro, um ajudador, uma companhia. Uma pessoa que você pode contar, que está ali perto de você, junto no momento difícil. Você começa a perceber como é importante esse momento que a gente está tendo aqui. Você começa a perceber como é importante nós ouvirmos o relato dos nossos irmãos, os testemunhos que eles estão aqui compartilhando, pois revelam não só as pelejas que cada um está vivendo, mas também a presença de Deus em trazer solução, em trazer resposta. E às vezes você está passando por um momento complicado, um momento difícil, e aí procura estar sozinho para vencer aquela luta. Não faça isso. Neemias, diz aqui o texto lá do livro de Neemias, que no capítulo 4, no verso 19 a 20, lá no texto onde nós estávamos lendo inicialmente, mas um pouco mais adiante, em Neemias 4, versículo 19 a 20, então eu disse aos nobres, aos oficiais, aos restantes do povo, a obra é grande e extensa, estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro, do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali, nosso Deus lutará por nós.
O que Neemias falou ao seu povo que estava ali trabalhando: vamos estar juntos, nós estamos muito separados, o trabalho é extenso, a obra é grande, e os nossos inimigos estão aí pelejando contra nós. E o que eles fizeram? Eles se armaram. Eles, durante o dia, os trabalhadores estavam trabalhando na obra, mas estavam com as suas lanças, as suas armas, preparados para o que der e vier. Nós precisamos estar preparados, como Paulo falou aos Efésios: estais, pois, revestidos com toda a armadura de Deus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer firmes, inabaláveis. E aqui Neemias, ele fala de, não só eles estavam se preparando, eles estavam preparados com as armaduras, com as suas armas, trabalhando e estando armados, preparados ali, mas ele falou assim: nós estamos muito distantes uns dos outros, nós precisamos estar mais juntos. Então, quando vocês ouvirem o som da trombeta, vai se reunir todo ali, porque ali nós precisamos de ajuda. E eu quero trazer um texto que temos falado bastante aqui nesse lugar. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Ou seja, quanto mais próximo a volta de Jesus, quanto mais próximo você percebe que está chegando o final do tempo, é importante estarmos juntos. É importante estar nesta comunhão, porque é nessa comunhão onde Deus ordena a sua bênção. É nesse momento, quando nós estamos unidos, que nós nos encorajamos um ao outro. Paulo, no meio de todas aqueles dissabores, aquelas pelejas que ele estava vivendo, o seu coração ficou alegre quando Tito chegou, porque Tito trouxe notícias da igreja, de onde ele estava realizando a obra do Senhor. Tito falou com ele da saudade que os irmãos estavam tendo. Como alegra o nosso coração quando a gente recebe um zap, uma ligação, tem um encontro, tem um abraço de uma pessoa que está distante. Eu fiquei muito feliz essa semana quando a irmã Lourdes esteve aqui junto. Nós tivemos a oportunidade de estar na comunhão, comungando junto. E hoje ela está aqui participando com a gente, buscando a Deus. Como é precioso a gente poder estar juntos e não isolado num tempo de luta, um tempo de batalha. Porque quando nós estamos aqui juntos, nós podemos nos encorajar um ao outro e dizer: irmão, você vai ter condição de vencer, você vai superar essa dificuldade, o Senhor vai lhe dar poder, vai lhe dar graça, vamos aqui, vamos orar juntos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e Deus vai trabalhando do nosso lado e nos fortalecendo nesses tempos difíceis. Ontem eu estava conversando com um irmão de outro ministério, e ele estava dizendo para mim: pastor, quantas pessoas nesse tempo de pandemia abandonaram a igreja e não querem saber mais de estar na comunhão? Por que será? Será que as pessoas pensam que elas vão conseguir vencer sozinhas as lutas do dia a dia? Será que as pessoas pensam que, isolados uns dos outros, na hora que chegar aquela carga pesada, o inimigo com toda a sua fúria vai conseguir estar de pé? Irmão, se não fosse a graça de Deus, se não fosse a mão do Senhor. Por isso, irmãos, vamos estar unidos na força do Senhor. Não deixa nada obstruir a comunhão. Olha como está sendo armado um trama para que as pessoas fiquem isoladas, fechados dentro do seu ambiente, sozinhas, desguarnecidas. O inimigo quer tirar sua força, mas o Senhor veio para nos dar vitória, e Ele peleja por nós. Ele falou que estaria conosco todos os dias, até os tempos do fim. Isso é promessa de Deus. Então, eu quero dizer para os irmãos
que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Não há dúvida de que há pelejas, que há situações, às vezes assim, complicadas que nós vivemos. E como, encerrando agora, eu quero ler Apocalipse 3, versículo 10 a 11. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. O Senhor está vindo, irmãos. Ele disse, na sua palavra, que o mundo todo passaria por provação. A provação representa tribulação, lutas, dificuldades, mas é importante nós permanecermos, preservar essa unidade, esta união, esta comunhão com a palavra. Observar que é através do seu poder que nós temos a nossa vitória. O Senhor nos encoraja uns aos outros, o Senhor nos impulsiona uns aos outros, e com Ele nós somos vencedores dessa forma. Então, fica firme com o Senhor. Não deixa que a situação, essa luta que talvez você esteja vivendo, a luta contra o diabo, a luta contra o pecado, a luta contra as pessoas que são usadas pelo inimigo, que externamente tentam abater o seu coração. Lembre-se que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus lhe dará graça. E nele nós somos mais do que vencedores. São assim, situações do tempo do fim. Não deixa que essa circunstância, essa situação venha roubar as oportunidades que Deus tem para a sua vida. Como eu falei, você talvez nem imagina a luta ou a dificuldade que a pessoa que está do seu lado esteja passando. Você olha assim para o pastor, tudo na bênção, maravilhoso, né? E você não sabe as lutas interiores e as lutas exteriores pelas quais eu passo e pelas quais você também passa. Mas o Senhor, que sonda os corações, sabe tudo aquilo que nós estamos vivendo. E por esta razão, Ele está aqui para nos ajudar, para dizer assim, não temas, porque eu sou contigo. Tenha coragem, vá em frente, porque eu sou com você nessa batalha. E às vezes Ele diz até assim, não se preocupe, você não vai ter nem que pelejar. Quantas vezes já se levantaram inimigo contra a minha vida e o Senhor quem pelejou, eu não falei nada. Foi Deus que me deu a vitória. Então, entregue-se nas mãos do Senhor, confia nele e Ele vai conduzir a sua vida com graça e poder. Vamos orar, vamos ficar de pé. Amado Deus, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é tremendo em tudo o que o Senhor faz. Pai, obrigado porque o Senhor nos ajuda nas nossas lutas exteriores e nossos temores interiores. É o Senhor quem trava essa batalha por nós quando nós não nos sentimos mais preparados, capacitados para realizar o Teu propósito. Mas nesta manhã que o Senhor venha levantar o ânimo, que o Senhor venha levantar a fé, que o Senhor venha levantar a graça, o poder do Teu Espírito Santo, para renovar a vida de cada um dos Teus filhos. Não deixa, Senhor, que essas lutas do tempo presente venham afogar e abafar tudo aquilo que o Senhor tem trazido de promessa para os nossos corações. Senhor, eu oro nesse momento por cada vida que está aqui agora, presente neste lugar, ouvindo esta palavra, recebendo a Tua promessa. Esta, Senhor, não é uma palavra minha, mas é a palavra que o Senhor tem colocado nos meus lábios. Cremos que é a Tua palavra. E a Tua palavra não volta vazia, mas ela cumpre aquilo que o Senhor já tem de propósito para ela. Assim, renova a vida de cada um dos Teus filhos, ó Deus, que neste momento ouvem esta palavra e que possa sair daqui sabendo que são mais do que vencedores. Nós te agradecemos, ó Pai, e te damos todo o louvor, toda a honra. Que a graça do Senhor seja sobre teus filhos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.